Glória a Deus. Falei com o pastor Vanderlei, irmãos, que eu poderia simplesmente ir embora. Fui muito edificado. Período de adoração ao Senhor. E muito edificado pela palavra que nós recebemos. O pastor Vanderlei é um grande pastor. E é um amigo especial, muito feliz com o sucesso dele. Tudo que Deus tem feito na vida dele me alegra muito, mas muito mesmo. Quando a coreografia ministrou a música da Ludmila Ferber, eu sabia que seria realmente muito abençoador essa noite, desde o início do culto. Hoje, logo cedo pela manhã, eu acordei com o Senhor falando comigo claramente, assim, muito, muito claramente mesmo. É aquele momento em que você sabe que aquilo que veio à sua mente é o que Ele quis falar com você. E isso acontece com a gente várias vezes na vida, né? Mas sempre que Ele quer falar conosco, Ele tem um trato especial, Ele te faz perceber que aquele momento é o momento em que Ele tirou um tempo mesmo para falar com você. E hoje eu sabia que seria um dia de muitas emoções para mim, né, Evandro? Tem dia que a gente está assim mais sensível. E agora à tarde eu tirei um tempo para descansar um pouco e fui lembrado assim de pessoas que passaram por minha vida e que já foram levadas e que de fato senti aquele sentimento assim tão grande de saudade, colegas de ministério e pessoas de fato da própria família. Eu disse, esse é um grande dia, porque não é todo dia que você tem a oportunidade de ser tão tocado emocionalmente assim como o dia começou e como esse dia está terminando para mim. Então estou muito feliz em estar aqui com o pastor Vanderlei, a pastora Valéria, todo o quadro de obreiros, o staff do pastor e a igreja tão linda, né? Que a gente vê que o Senhor tem confiado ao pastor Vanderlei. E aí eu fico pensando e digo, o que a Alvorada perdeu, né? A Alvorada, eu posso falar da Alvorada porque eu já fui pastor lá, viu, Evandro? Então eu posso falar, tá? Perdeu muito. A Alvorada está passando por um desafio enorme agora, mas porque ao longo dos anos ela teve essa dificuldade, essa falta de sensibilidade para ouvir a Deus. Então, à medida que Deus falava, às vezes a tradição falava mais alto, às vezes a história da igreja falava mais alto, e aí Deus não podia falar. Então estou muito feliz em estar ouvindo a Deus aqui nessa noite como pastor, já há 35 anos. Sou casado há 36, vou fazer 37, mas pastor sou 35, vou fazer 36 o ano que vem, se Deus quiser. Estão comigo alguns obreiros da nossa igreja. O irmão Eliel, que é o nosso seminarista, está fazendo a Faculdade Batista aqui de Minas Gerais. Fique de pé, Eliel, por gentileza. Ele é casado, é advogado também, é técnico de segurança do trabalho. Ele é uma série de coisas e funciona em todas elas. É um homem de Deus, um homem espiritual. E agora Deus o está preparando para o exercício do ministério pastoral. Estou muito feliz com isso. Pastor Adilson, queria que o pastor ficasse em pé. É bacharel em teologia, é um homem de Deus, exercício do ministério aprovado e é meu amigo, é também membro da Igreja Batista Manancial. E eu creio que Deus tem grandes coisas na vida do pastor. O pastor está solteiro. Se alguém, por acaso, o que eu não entendo é porque todas as vezes que a gente fala nisto, é engraçado as pessoas. Todas as vezes que a gente fala nisso, alguém acha que está brincando. Não, isso é uma coisa muito normal. Quem está solteiro, pensa em se casar, deseja se casar. Então, quando você fala esse detalhe, é porque de repente alguém esteja orando. E aí orando,
Pode ter a resposta aí. Está conosco também a Ana Tereza. Ana Tereza é uma menina muito especial. Fica de pé, Ana Tereza. Ana Tereza é a filha que todo pai gostaria de ter. Ela é obediente, ama o seu pai, é muito adaptada à sua família. A Ana Tereza, ela é especial mesmo. A Ana Tereza trabalha, estuda, faz faculdade, trabalha o dia todo, e ela está na casa de Deus todos os dias que tem culto. Todos os dias que tem culto, no culto de oração da terça, no culto de estudo na quinta, na escola bíblica dominical, culto à noite, nas reuniões. Ela é membro da diretoria da igreja, uma moça muito especial. E bonita com força, né, irmãos? É solteira também. Então, eu trouxe porque eu tenho certeza que Deus tem um ministério mais profundo para Ana Tereza. Aí quando o pastor Vanderlei me convidou, eu falei, eu gostaria que você fosse comigo com os dois pastores que vão, que é o pastor Adilson e o pastor Eliel, nessa noite. Por isso ela está aqui a meu convite. Eu quero convidar os irmãos a lermos um texto depois dessa palavra tão maravilhosa. Vamos ler Atos 20, versículo 22 ao versículo 24. É bom falar para líderes. A sexta-feira que vem vou sair do consultório e vou falar. O que eu vou dizer aqui hoje, agora eu vou falar melhor, porque eu ouvi a mensagem com o pastor Vanderlei, então eu vou acrescentar as pontuações que ele destacou para falar no ministério novo lá em Ribeirão das Neves, chamado MIRI, do apóstolo Enoque, ministério que está crescendo assim muito. Ele é o líder dos pastores da cidade e vai estar, me chamou para ministrar lá na sexta-feira às 20h30 para os obreiros. Então foi muito bom estar aqui para poder ministrar lá com o que o pastor Vanderlei trouxe, porque me acrescentou muito mesmo. Então eu poderia já sair, que os irmãos já estariam muito bem nutridos, mas como me convém falar, quero fazer algumas observações aqui sobre o ministério. Atos 20, 22 a 24, a palavra de Deus diz assim. Atos 20, versículo 22 diz assim: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que Deus abençoe sua palavra mais uma vez nessa noite em nossos corações. Eu me lembro que quando nós convidamos, através do pastor Vanderlei, o pastor Jorge Linhares, para ir ao Rio ministrar no aniversário de 90 anos da Primeira Igreja Batista em São Francisco, você se lembra bem disso, até que você que foi o link para eu chegar até ele, porque é um homem importante. Não é fácil chegar muito perto de homens importantes, né? Eles são sempre muito chegados, muito cercados de muita gente perto deles. E nós o levamos. E naquele dia ele falou como começou o ministério dele. Ele disse: quando eu era criança e adolescente, eu tinha um chamado: carregar a mala dos pastores que vinham visitar a igreja. Quando adolescente e quando jovem, os meus pastores pediam que eu fosse até o aeroporto da Pampulha para receber os pastores convidados, e eu carregava a mala deles. E aquilo aconteceu muitas vezes, repetidas vezes. E ele disse: eu estava no culto um dia quando de repente o Espírito Santo levantou alguém, se dirigiu a mim e disse: hoje você carrega a mala dos pastores, mas vai chegar um momento na sua vida em que outros vão carregar as suas malas. E ele então entendeu que aquele era o chamado para o ministério, e o que
moldaria a vida dele no futuro. O chamado, conforme nós vimos aqui, ele é divino. E por ser divino, ele é envolvido por mistérios espirituais. Ele transcende a nossa compreensão. Não pode ser medido pela nossa observação. Não pode ser calculado e nem mensurado por nós, porque ele é divino. Tudo que é divino não pode ser perfeitamente definido em linguagens humanas. É por isso que o chamado é especial. Porque você entende o momento em que Deus te chama sem que ninguém esteja ouvindo. Você sabe que Ele te chamou e que Ele está falando e que é com você. Você pode estar no meio da multidão, como aqui nessa noite, e você sabe que o Espírito Santo está falando com você, e ninguém tem autoridade ou tem qualquer possibilidade de criar dúvida no seu coração quando Deus fala com você. Meu pastor estava pregando, pastor Dário de Souza, tem 93 anos hoje. Ele pregava num domingo de escola dominical, e quando o pastor Dário estava pregando, eu estava no penúltimo banco do templo da Primeira Igreja Batista em Resplendor. Naquele dia o Espírito Santo falou comigo. Está vendo como aquele homem prega com tanta propriedade, tanta autoridade? Ele sabe o que é a palavra de Deus, ele sabe quem é Deus, e ele ensina com autoridade a palavra de Deus. E o Espírito Santo me disse: você vai sair do banco para ministrar no altar. Naquele dia eu não entendi muito bem o que o Senhor falou comigo, porque eu achava que o meu pastor estava muito acima de mim e que chegar sequer a pensar que eu seria pastor já era ser orgulhoso demais ou vaidoso demais. 2 anos depois, eu estava voltando aos estudos para começar a me preparar para o ministério, mas o meu chamado foi naquele dia. Eu me lembro daquele dia como se fosse este momento, de forma clara, transparente, profunda. Por quê? Porque o chamado é divino. Deus fala conosco individualmente no meio da multidão, e ninguém pode questionar esse chamado. O chamado do apóstolo Paulo, ele foi desse modo. Ele vai para Tarsis, e cai do cavalo. E quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? O Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Todos ouviram uma voz, mas só Paulo entendeu o chamado. E quando Paulo volta a conversar com o Senhor sobre o chamado, o Senhor Jesus lhe diz: eu vou te mostrar o quanto convém sofrer pelo Evangelho. E como pregou o pastor Vanderlei, ele recebe a confirmação de que ele tinha chamado naquele dia e o preço que ele teria que pagar pelo exercício do chamado. Eu e você sabemos para que lugar da igreja o Senhor nos chamou. Se é para o altar, se é para a nave do santuário, se é para a entrada do santuário, se é para o ministério diaconal, se é para ministrar as coisas sagradas de Deus, você e eu sabemos o chamado que temos. Ninguém pode duvidar do chamado, porque ele é divino. Então, quando Deus nos chamou no meio da multidão, Ele fez conosco como impregnou em nós a nossa subjetividade, que é aquilo que nos faz diferentes de todos, ainda que não melhores, como ensinou o bispo da igreja, mas que nos faz diferentes. Pastoreei 2 irmãos gêmeos, mesma estrutura física, mesma aparência, mas quanta diferença.
Um extremamente eufórico, o outro extremamente introvertido, mas ambos talentosos. A subjetividade nos faz ser diferentes uns dos outros, e Deus fala conosco nessa manifestação da diferença. Por isso o chamado é divino, porque ele inclui, como disse o pastor Vanderlei, nossas limitações, nossas fraquezas, nossa história, nosso sofrimento, nossas ambições pessoais, até as nossas santas ambições. Onde você quer chegar, quem que você quer ser, o tipo de trabalho que você quer fazer, as pessoas que você quer alcançar, as dificuldades que você vai enfrentar. Por isso o chamado é divino, porque ele trata conosco no cerne da nossa questão pessoal. Quem Deus me fez está dentro da forma daquilo que Deus quer que eu faça. A Escritura nos mostra isso. Por isso a palavra de Deus diz que o Espírito Santo dizia a Paulo, não falou a mais ninguém naquela reunião espiritual, mas a Paulo falou, como o Espírito Santo fala com você, como hoje falou comigo e tem falado coisas que o Senhor sussurra ao nosso ouvido, naquilo que temos que melhorar, naquilo que temos que nos aperfeiçoar, naquilo que precisamos fazer, porque essa é a nossa responsabilidade. O chamado é divino porque ele é envolvido por mistérios espirituais. Como só Paulo ouviu a mensagem, só Paulo sabia o alcance do seu ministério. Assim é você e sou eu. Por que você não fica atropelando as pessoas aqui na igreja? Por que eu não posso atropelar a diretoria da igreja, os diáconos da igreja? Porque eu sei o lugar que eu ocupo na igreja. Então eu sei que o meu lugar, esse sou eu quem tem que ocupar. E o lugar que os obreiros ocupam é aquele lugar que eu preciso permitir que eles trabalhem para me ajudarem, porque ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho. Então o chamado é divino. Eu e você temos que saber o chamado que temos e não permitir que ninguém coloque isso em dúvida, porque é você e Deus. O ministério de Jesus foi tremendamente criticado, colocado em xeque, em dúvida. Mas Jesus tinha certeza de quem era e do que precisava fazer. Num determinado momento em que compararam o ministério dele com o ministério de João, ele fez a diferença entre os dois. Ele disse: quando João veio, vocês diziam que João era louco porque João não comia e nem bebia e se vestia muito mal, porque se vestia de peles de camelo. Então eles criticavam a João pelo seu estilão solitário, ermitão, extremamente cheio do Espírito Santo, mas diferente da sua geração, fora do contexto da época. E eles diziam que João era louco porque ele não comia, porque comia gafanhotos, não bebia porque vivia de mel silvestre, não se vestia bem porque usava peles de camelo, era alguém fora do eixo, não era alguém da hora, era fora daquela realidade. Então era criticado. Mas João chamava para o deserto aqueles que queriam segui-lo. Ele era chamado de a voz que clama no deserto. E as pessoas iam ao deserto para ouvir a João, um lugar mais difícil. Mas foi lá no deserto que o chamado de João começou e se estruturou. Foi lá no deserto que as multidões iam ouvir João Batista, porque o chamado é divino, e onde quer que Deus nos chame, nós temos que fazer. O seu chamado é divino, e você não pode duvidar jamais disso. Quando Deus falou com você, Ele falou com você mesmo, ninguém pode colocar isso em dúvida. Jesus disse: João veio e vocês o chamaram de louco porque ele não comia nem bebia,
Veio o Filho de Deus comendo e bebendo, e vocês dizem que ele tem demônio. O ministério de Jesus foi questionado, foi posto em xeque, foi colocado em dúvida. Mas Jesus e João sabiam quem eram, como nós precisamos saber quem somos, porque, como disse o pastor Vanderlei, a primeira coisa que o diabo vai fazer com um pastor é tentar colocar o seu chamado em dúvida. Porque se Satanás conseguir semear uma pequena dúvida sobre o nosso chamado, nós paramos. Perdemos o foco, a direção, o objetivo, a motivação, o alvo é divino. Então Deus fala conosco de forma extraordinária. A Bíblia diz que o ministério, o chamado é divino e é pessoal. O seu jeitão de ser, o seu jeitão de se vestir, seu modo de falar, seu estilo de vida é a forma, é a medida que Deus usa para alcançar outras pessoas. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 2, verso 8, que Pedro foi chamado para pregar aos judeus, porque ele conhecia a circuncisão, ele conhecia as leis. O chamado de Pedro foi para pregar ao seu povo, a sua nação. Era a linguagem mais própria de Pedro, falar com o seu povo. Ele tinha o DNA daquele povo, então ninguém melhor para falar aquele povo senão Pedro. Mas Paulo, em Gálatas 2,8 diz que enquanto o Espírito Santo separou Pedro para falar aos judeus, os da circuncisão, ele, Paulo, foi chamado para falar aos gentios. Fronteiras maiores. Enquanto Pedro ficaria entre o seu povo, Paulo iria mundo afora. Nenhum dos dois era maior que o outro, como ensinou o bispo da igreja, mas ambos eram necessários. Pedro não tinha linguagem para os gentios, Paulo tinha duas nacionalidades, vasta cultura grega e judaica, duas medidas, dois ministérios, dois alcances, todos importantes. O lugar onde Deus nos coloca na vida da igreja é o melhor lugar para nós estarmos, irmãos. É dali que nós vamos influenciar as pessoas para Deus, para a glória de Deus. Hoje eu me ocupo de um objetivo: promover as pessoas que Deus coloca na minha responsabilidade. E o Espírito Santo me falou isso porque no meio de pastores eu percebi muita competição. Não sei se o pastor Moreira já percebeu, se a pastora Valéria já percebeu, se vocês já perceberam, mas há muita competição entre pastores da mesma denominação. Não sei se o Eliel, se o Adilson, se a Ana Tereza, mas há muita competição. E isso é algo horrível, porque deixa os pastores inseguros, como se não fossem dar conta do próprio trabalho, e se o seu chamado estivesse sempre em xeque. E eles começam a trabalhar em função deles, para tentar estruturar, segurar uma posição. Eu disse, vou fazer um efeito contrário. Eu vou promover as pessoas que Deus me der para cuidar. E tenho feito isso. Eu gosto de ver as pessoas crescendo. Eu amo ver as pessoas progredindo. Eu me alegro no sucesso de novos obreiros. Eu tenho satisfação com aqueles que são chamados. Eu sei o chamado que tenho. Motivar pessoas, ensinar pessoas, ajudá-las a desenvolver o máximo daquilo que Deus tem para elas. Há poucos dias um pastor da denominação me disse, trabalhando hoje
diretoria da associação, um líder me disse: as igrejas são pobres. As igrejas batistas da Convenção Batista Mineira são pobres. Por isso, muita dificuldade. Eu disse: eu me recuso a pensar que uma igreja é pobre. Porque não existe, é uma contradição a ideia de que possa haver filho pobre de pai rico. Se uma igreja se considera pobre, servindo a um Deus tão rico, é porque o problema não é do pai, o problema é do filho. O filho mais novo da parábola do pródigo chega para o pai, ele sabe que é filho, ele sabe que tem uma herança, e ele simplesmente reconhece o que ele possui e diz: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai dá. Filho mais velho chega para o pai, recrimina o pai, tem uma imagem ruim do pai, critica o pai, e quando o pai recolhe de volta o filho perdido, o mais velho nem vai à festa e diz: eu sabia. Esse teu filho gastou tudo o que o Senhor lhe deu, e o Senhor lhe deu as roupas novas, a sandália nova, o anel no dedo, e eu nem um cabrito. E ele se surpreende quando o pai diz: mas filho, tudo o que tenho é seu. O pai sabia tudo que o filho possuía, mas o filho não sabia tudo que o pai podia lhe dar. Então, quando aquele colega me falou que as igrejas são pobres, eu disse: tenho muita dificuldade de pregar a teologia da prosperidade. Não aceito isso como a teologia bíblica, mas eu me recuso a pregar também a teologia da miséria. O povo de Deus há de crescer, o povo de Deus tem que prosperar, o povo de Deus tem que avançar, o povo de Deus tem que estudar, o povo de Deus tem que crescer na graça e no conhecimento de Deus. O povo de Deus tem que ser a inspiração para que outros desejem ser de Deus. O que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:8 é que Pedro pregava aos judeus, ele aos gentios, mas ambos importantes, necessários. As pessoas certas, nos lugares certos e pelas razões certas. O chamado é divino e o chamado é pessoal. O seu jeitão de ser, sua maneira de falar, seu modo de vestir, a formação que você tem, sua história familiar, essa é a forma que Deus quer usar. Então não desvalorize nada que te aconteceu, porque é isso que Deus precisa para te usar. Porque o chamado é divino e é pessoal, mas o chamado é temporal. Deus não tem todo o tempo que eu quero ou que você queira. Deus tem o tempo exato para você servi-lo no seu chamado. Deus diz que Davi, Atos capítulo 13, verso 36, a escritura diz: porque na verdade, Atos 13, 36, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Tendo Davi servido no seu tempo conforme a vontade de Deus. O tempo que você tem para exercer o seu chamado é agora. Você não pode ficar perdendo tempo. Não pode ficar perdendo tempo com os problemas que você enfrenta, as limitações que você tem, as críticas que as pessoas fazem. Você não pode ficar perdendo tempo com os seus projetos primeiros, depois os de Deus. Você não tem tempo para perder. A obra de Deus tem urgência para acontecer. Você não pode ficar perdendo tempo dando desculpas para Deus, que vai mais tarde, quando envelhecer. Não, Davi serviu a Deus no seu tempo, serviu para a sua geração. Você tem que servir a Deus agora. Você será mais útil agora.
Existem desafios ao seu chamado agora. Você não pode perder tempo na obra de Deus, porque o chamado é temporal. Se passar do tempo é como leite fervido, você vai perder, vai derramar. Você desanima, perde a alegria, o contentamento, perde a motivação, se desvia da visão, porque você perdeu muito tempo. O chamado, ele é divino, é pessoal e é temporal. Deus quer que você se levante agora e se associe aos que estão fazendo a obra, seus pastores, seus líderes, os ministérios que estão sustentando a igreja. Você não tem tempo a perder com justificativos e nem desculpas. Precisa ser agora. Em 2015 eu fui tentado a deixar o ministério, depois de 20 anos à frente da primeira igreja batista em São Francisco. Quando cheguei 20 anos atrás, peguei um templo de telha francesa, fizemos o tempo que queríamos, demos uma notoriedade na casa de Deus, melhoramos desde o aspecto físico do templo a todo o aspecto ligado à sonoplastia. Montamos um estúdio para os levitas, nós compramos equipamentos para a igreja, ampliamos a estrutura física da igreja, montamos uma escola que chegamos a ter 130 alunos, 9 professores, se sustentava a própria escola. Construímos um prédio de 3 andares ao lado da igreja, tudo muito bem, tudo muito bom. Compramos um terreno de 5.000 metros quadrados que está lá para o templo. E aí, em 2015, uma série de coisas começaram a acontecer no seio da igreja, e aquilo me incomodou, me afligiu, me dificultou, e eu tinha que lutar contra o diabo e contra alguns que o diabo mandou. Na casa de Deus, coisa triste. Cansei, pastor, cansei. Não é mesmo? Você foi testemunho. Você pregou várias vezes lá, né, antes dessa crise. E de um dia para o outro eu perdi 11 salários mínimos e meio na minha receita. A gente sabe, né, que 200 a mais reais no seu salário já faz uma boa diferença, não faz? Amém ou não amém? De uma noite para o dia eu perdi 11 salários mínimos e meio. Na época eu ganhava mais do que o prefeito da cidade. Dava aula na faculdade batista, tínhamos um seminário na igreja, uma escola funcionando. Mas quando o meu chamado começou a ser duramente criticado e as minhas motivações duramente oprimidas, enfrentadas, não precisamos de um tempo maior, nós já temos o tempo que queremos, isso é devaneio do pastor, e nós não queremos, porque o pastor quer criar aqui um império, enfim. Eu disse: não fico. E sentei e disse: acho que já basta, vou dar um fim, acho que já fiz o suficiente. Nós tínhamos em 20 anos ordenado 12 pastores, organizado 2 igrejas, aberto 2 outras congregações, todas elas com seus obreiros. E disse: basta, acho que está na hora de parar, eu preciso viver mais tempo e eu tenho outras coisas para fazer. Mas Deus não me permitiu. Porque o chamado é para a nossa vida, onde quer que você for, onde quer que você estiver, onde quer que Deus te enviar, o seu chamado te acompanha. O chamado, ele é pessoal, ele é divino, mas é temporal. Paulo e Pedro serviram em lugares e funções diferentes, mas ambos foram
úteis. Davi serviu a sua geração e depois preparou Salomão para continuar o que ele havia começado. Você é responsável por preparar outras pessoas. Você não pode deixar o seu chamado nas mãos de uma pessoa que não está preparada. Você vai deixar os seus pastores como? Eu e você não podemos simplesmente abrir mão do que Deus nos chamou e dizer, pronto, se vire por aí. Você e eu temos responsabilidade com a continuidade da obra que o Senhor Deus está fazendo no mundo. Então você e eu temos que seguir o exemplo dos nossos pastores, treinar outros, motivar outros. E o preço? A Bíblia diz que o preço do chamado é saber lidar com o sofrimento. Uma palavra que traduz bem isso, saber lidar com o sofrimento, é uma palavra nova, é uma palavra recente. É resiliência. Resiliência é saber lidar com circunstâncias adversas. Se eu tenho, faço. Se eu não tenho, faço também. Se eu estou rindo, continuo fazendo. Se eu estou chorando, continuo fazendo do mesmo modo. Se eu sou elogiado, faço, porque estou sendo elogiado. Se eu estou sendo criticado, continuo fazendo, porque estou sendo criticado. A questão é o meu chamado. Isaías, no capítulo 53, verso 3, apresenta Jesus como resiliente. Ele disse, homem experimentado nos trabalhos, homem de dores. Seu pastor contou aqui o preço do chamado dele. Pastor Adilson poderia contar o preço do chamado dele. Eliel e Ana Teresa também, ainda que não sejam pastores ordenados ainda, mas já tem os calos do chamado na vida da igreja. Parece que quanto mais abençoado você é, quanto mais usado você é, quanto mais você é motivado, quanto mais você deseja o crescimento, mais sofrimento você tem. O diabo não tem esforço nenhum com quem não tem motivação, irmãos. Tudo que Satanás quer é que a gente perca a motivação, porque uma pessoa desanimada não motiva ninguém. Por isso o texto santo que o pastor leu traduz muito para nós: perplexos, mas não desanimados. Porque quando um pastor deprime, a igreja adoece. O que o Senhor Deus diz é que nós temos que ser resilientes como Jesus, experimentados no trabalho e homens de dores. Você não pode sofrer no serviço e depois ir para casa e dizer, estou largando tudo. O preço do ministério é saber lidar com o sofrimento que a grande obra de Deus exige. O apóstolo Paulo, quando foi falar sobre o perfil do líder, o perfil do bispo, o perfil do ministro, em 2 Timóteo capítulo 2, 24, ele destaca algumas questões. Ele vai dizer assim: tem que ser manso, tem que ser apto para ensinar, mas tem que ser sofredor. Tem que ser manso. Eu sei o que é ter que ser manso, porque em 36 anos de ministério, eu posso abrir o coração, pastor? Eu já senti vontade de enfiar a mão na cara de gente muitas vezes, mas não fiz. Eu quero que você saiba que eu não fiz, mas vontade de fazer eu tive muitas vezes. Quando uma jovem senhora chamada Ilka, quase 2 metros de altura e eu com 1 metro e pouco, ela colocou o dedão no meu nariz e falou: se eu fosse o pastor dessa igreja, me deu uma vontade de dar um pulo no pescoço daquela mulher, irmãos. Porque ela me afrontou na frente das pessoas. Eu disse: se você fosse o pastor dessa igreja, você agiria como eu, porque só sabe quem é pastor. Então você abaixa a mão agora, porque se o seu marido não te der um jeito, eu vou dar.
E o marido dela era quase do tamanho dela mesmo. Mas eu tinha que transferir a responsabilidade para o marido dela, não é mesmo? Ele é que se virasse com ela para lá, ué. Porque se aquela mulher tinha coragem de colocar o dedo no nariz do pastor, eu acho que em casa ela fazia aquilo também, viu? Por isso tem que ser manso. Não dá pra gente ser bravo, irmãos. Porque quando o negócio esquenta no arraial, você tem que ser aquela pessoa que vai equilibrar a crise. Vai apagar o fogo. Vai soprar. Não para acender, mas para apagar o fogo. Tem que ser manso. Aí Paulo diz, tem que ser apto para ensinar. Para ensinar tem que estudar. Quem quer crescer no ministério tem que gostar de ler. Tem que pesquisar. Tem que ouvir outras pessoas. Tem que ter outros padrões de ministério para comparar. Que coisa maravilhosa eu ouvi na boca do pastor Vanderlei aqui hoje. E aí é por isso que eu falei, que a Alvorada perdeu, né? Não é que eu quero que ele voltasse para lá. Não, ela perdeu e perdeu mesmo. Nem se o troco for bom. É difícil. Tem que ser manso. Mas tem que ser sofredor. Você tem que sentir a dor do outro. Você tem que pelo menos pegar um pouquinho da dor do outro. Meu último atendimento ontem, das 19 às 20, lá em Neves. Eu atendo 2 psicólogos, faço supervisão com eles. E ele dizia, eu sou uma pessoa que não estabelece relacionamentos profundos. Eu tenho uma facilidade enorme para conquistar, e tem mesmo. Ele é um cara bonito. É um rapaz moreno assim como você, um sujeito bonitão. E ele me falou das conquistas que ele fez esse ano. Ele citou o nome de 8 meninas. E disse, mas eu não sei por que eu me desestimulo logo depois. Eu lhe disse, você tem que tomar cuidado para não se tornar uma pessoa superficial. Porque pessoas superficiais não suportam relacionamentos profundos. E aí citei para ele um personagem da história chamado Dom Juan. Não é o seu caso, meu filho. Não. Você parece que só na beleza. Essa questão de Dom Juan eu sei que não. Você é um rapaz santo. Eu citei o que? Eu disse para ele, você precisa ler Dom Juan. Porque Dom Juan tinha uma extrema capacidade de conquistar, mas morreu sozinho. O que você procura numa moça? Eu perguntei. Nós fechamos assim a sessão. O que você procura numa moça? Ele disse, primeiro ela tem que ser bonita. Se for feia, já passa direto. Segundo, tem que ser inteligente. Terceiro, tem que ser antenado. Tem que gostar das coisas que eu gosto. E foi falando, ele tem várias tatuagens assim. Eu disse, você não procura nada disso, porque isso você já tem. O que você procura é o que você não conquistou ainda. Ele parou, posso anotar isso aqui? Eu falei, anote. Eu sabia que ele tinha entendido. Porque uma menina cristã quis namorar com ele. Há poucos meses atrás ele disse, não, eu não quero nem saber de conversa de igreja. Esse povo de igreja, negócio de pastor, negócio de dinheiro, negócio de... Mas aquela menina, nos últimos meses, foi a moça que não deu a chance que ele quis. Ele sempre conseguiu conquistar, dominar e ficar. Relacionamentos supérfluos, rápidos, superficiais. Aquela menina, quando ele disse, posso pegar na sua mão? Ela disse, tem que ir na casa do meu pai. Podemos sair sábado? Temos culto da juventude na igreja. Você toma alguma bebida? O vinho da ceia. Eu sou uma moça de igreja. Meu pai é líder na casa de Deus. Se você quiser alguma coisa comigo, vai ter que pagar um preço. Ele terminou a sessão comigo dizendo, acho que vou procurá-la.
Meus irmãos, as pessoas procuram o que elas não têm ainda. Esse é o nosso lugar. Cada pessoa que vem a mim, a você, vem por aquilo que ela precisa. Isso faz importante o nosso ministério. Eu não desisti do meu chamado em 2015 por uma razão. Quando eu entreguei a igreja no domingo pela manhã, 59 membros da igreja disseram: não vamos ficar. Foram à minha casa à tarde e disseram: nós então vamos ficar de qualquer jeito, vamos para qualquer igreja. Eu fiquei com medo que eles se perdessem. Eu vou cuidar de vocês. E fiquei 2 anos cuidando deles. Organizamos uma outra igreja, a 3ª igreja lá. Fiquei como 2 anos como pastor da igreja. Entreguei o ministério da igreja no 2017. Precisaram de um pastor agora, essa semana. Me ligaram pedindo informação de 2. Indiquei 2. A gente é útil naquilo que faz. Porque ainda que o ministério seja de sofrimento, ele é vestido de glória, como ensinou o pastor Vanderlei. Tesouros em vasos de barro. Que gloriosa mensagem nós temos. Que gloriosa responsabilidade representar o reino de Deus no mundo. Que privilégio para nós podermos estar no altar da casa de Deus, trazermos pessoas ao Senhor. Que chamado, que coisa extraordinária. E finalmente, qual a recompensa? Se há sofrimento, a Bíblia diz: no mundo podemos ser considerados como espetáculo para o mundo, como diz a Escritura. As pessoas olham para nós e falam assim: ó, é crente, pastor. Quando eu fui comprar o carro que eu tenho, o rapaz olhou para mim: o senhor tem qual profissão? Eu falei: eu tenho algumas. Eu sou professor, sou psicólogo e sou pastor. Ele falou assim: oh, o senhor não fala que é pastor não, hein? Porque se o senhor apresentar a sua renda como pastor, a empresa entende que não pode confiar no senhor. Eu passei uma vergonha, moça. Perguntei: mas por quê? Não, porque o negócio é o seguinte: a gente pensa aqui que pastor está aqui hoje, está ali depois está lá longe, e aí você não tem como achar a pessoa. Passei vergonha. Exatamente porque a Bíblia diz que nós, chamados, somos um espetáculo para o mundo, porque enquanto está todo mundo indiferente, nós estamos preocupados. Enquanto está todo mundo descansando, nós estamos trabalhando. Enquanto estão todos se divertindo, nós estamos estudando. Enquanto estão todos completamente alheios à realidade do mundo, você está dizendo: é sinal da volta de Jesus, é cumprimento da palavra de Deus. Os chamados têm uma visão que o mundo não tem. Então isso nos faz João Batista hoje, pregando no deserto. Mas que glória há nisso. Jesus disse que, Marcos 10:30, que nós seremos galardoados, porque aceitamos o chamado, entendemos o propósito, pagamos o preço do sofrimento, deixamos para trás renúncias profundas, não pelo mundo presente, mas pelo mundo por vir. Essa é a nossa recompensa. Muito difícil você receber elogios aqui nesse mundo, mas com certeza todos os seus elogios estão guardados como galardões no céu. Pessoas que você levou a Cristo, pessoas pelas quais você orou, famílias que você resgatou, problemas que você resolveu, todo tipo de trabalho que você fez, a Bíblia diz que não será vão no Senhor, e até um copo d'água que você der a um servo de Deus. Por isso é bom começarmos pequenos às vezes, em funções menores na casa de Deus, para que o próprio Senhor da igreja nos exalte. Comece carregando as malas,
Comece numa atitude de obediência à sua liderança, continue nesse propósito. Quando não for elogiado, continue resignado à sua função. Há um momento de transição em que Josué, diz a Escritura, que era servidor de Moisés, tornou-se o substituto de Moisés. Eu tenho dito para a Igreja Batista Manancial que quando eu sair de lá, eu quero deixar ela com um templo melhor, que é um sonho da igreja. O Eliel é o administrador da obra, a diretoria envolvida no projeto, a igreja envolvida no projeto. Eu quero deixar vocês com um templo melhor. Mas se Deus quiser, quando o Senhor me chamar, eu quero ter o privilégio de, como fiz lá em São Francisco, poder dar posse ao meu substituto. Porque alguém tem que continuar a obra quando o nosso chamado estiver encerrado num determinado lugar. Então eu quero que você guarde isso. O seu chamado é divino. O seu chamado é pessoal. O seu chamado é temporal, tem que ser agora. O seu chamado passa pelo preço de lidar com o sofrimento que a sua responsabilidade exige. Enquanto você ensina, enquanto você é manso e mansa, mas o seu chamado tem uma recompensa. O seu trabalho não é vão no Senhor, diz a Escritura. Vamos ficar em pé. O pastor, por gentileza, vem até aqui.